Senhoras, senhores e outros, todo o discurso de que o rock tá morto já é repetido faz décadas. E claro, essa é uma discussão profunda que se adapta bastante de acordo com o contexto e a quem exatamente ela se refere, mas mesmo assim, eu acho seguro dizer que, de uma forma geral, é impossível ignorar a importância do Queens of the Stone Age pro gênero. Esses caras que surgiram das cinzas de outra banda muito importante também, conhecida como Kyuss, são, na minha humilde opinião, facilmente um dos grupos mais importantes do rock desse século. E eu não digo isso por causa da sua grande legião de fãs, e também não falo isso pelo grande carinho que eles geralmente recebem da crítica. Eu falo isso porque, ao meu ver, Queens of the Stone Age é uma das poucas bandas que conseguiu manter um alto padrão de qualidade enquanto preservava um som relativamente simples e direto de hard rock, rock alternativo ou até mesmo stoner rock puro. Ao contrário de diversos outros conjuntos em atividade, eles não precisaram flertar muito com estilos mais artísticos, complexos ou mais nichados de punk, metal, indie, shoegaze, etc, para criarem uma imagem própria. E ao mesmo tempo também nunca tiveram a necessidade de se adaptar para o pop, de desviar a rota para um som mais comercialmente agradável e fácil de escutar, salvo talvez uma exceção. E gente, se vocês acompanham lançamentos modernos de rock e afiliados, então vocês sabem que sim, é muito difícil lançar um conteúdo realmente fiel ao gênero que não soe como um clone capenga de outra banda do passado. E esses caras não só conseguiram, mas também são muito bons nisso. Eu falo com confiança que projetos como Clockwork e principalmente o magnífico Songs for the Deaf são alguns, se não até os melhores LPs que você pode encontrar de rock puro, entre aspas, do período pós anos 90. Então, senhoras, senhores e outros, não achem que é exagero da minha parte quando eu afirmo que muitas pessoas estavam com expectativas altas para esse retorno. Não só os fãs do grupo e não só os roqueiros em geral, mas também muitos nerds de música e críticos que ainda olham para eles como uma das últimas bandas relevantes de rock legítimo de qualidade. Então, como de costume, like, se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e vamos tirar umas dúvidas. Queens of the Stone Age ainda tem espaço para vocês na música contemporânea? Vamos escrever esse novo capítulo de sua história em uma fonte bonita? Ou será que tá na hora de procurarmos novos artistas para carregarem a tocha no seu lugar? Vamos ter que conferir isso. Mas antes disso, é inevitável que temos que dar um contexto para tudo que aconteceu com a banda nos últimos tempos. Porque, mesmo se o Queens of the Stone Age não são mais um conjunto que lança álbuns com uma frequência super elevada, ainda assim, a pausa de 6 anos desde o Villains foi algo preocupante para o público. E muito disso está diretamente relacionado com a vida do frontman Josh Homme. Como eu sempre falo, gente, de uma forma ultra resumida, caso você não tenha acompanhado os últimos anos desse cara, basicamente ele teve que superar a morte de diversos amigos e colaboradores próximos a ele, incluindo um ex-membro da banda, o Mark Lanegan. Em 2019 se divorciou de sua agora ex-esposa, a Brody Dale, em um processo super conturbado que levou a ordens de restrição de ambas as partes e uma disputa feia sobre a custódia dos 3 filhos, e recentemente revelou que ano passado foi diagnosticado com um tipo de câncer do qual ele conseguiu realizar uma cirurgia para retirar o tumor, mas no momento ainda está se recuperando. Eu acho que mesmo se o grupo quisesse forçar o lançamento mais precoce desse álbum, o In Times New Roman, mesmo assim o Sr. Homme fisicamente não conseguiria trabalhar. Mas agora que as coisas estão dando uma acalmada, pareceu apropriado dar essa continuidade na história do Queens of the Stone Age. Vendo eles mesmos explicando as propostas desse projeto, dá a entender que o objetivo aqui era trazer de volta uma certa escuridão, um tom mais pesado característico dos álbuns mais antigos deles, para realmente conseguirem transmitir toda essa dor e superação que foi necessária para estarem aqui. E olha, pessoal, eu não sou muito de ficar preso em propostas e expectativas de um LP, mas baseado só nisso, eu devo dizer que temos um resultado final meio misturado. E muita atenção aqui, campeão, eu não tô dizendo um resultado final ruim, longe disso, mas não entrem com a ideia errada. A sensação geral do Times New Roman é muito mais variada, animadinha e até mais dançante do que o seu contexto dá a entender. Obviamente isso não quer dizer que é um projeto bobinho, porque as letras acabam carregando a gigantesca maioria do peso emocional. Pegue o último single lançado pelo LP, o Paper Machete, que na minha opinião representa muito bem o que você mais ou menos deve esperar do álbum. Ele tem uma energia bem fluida e constante que me agrada bastante, com uma riff principal praticamente emprestada do punk rock e um solo de guitarra incrível no meio, mas tudo isso se contrasta bastante na escrita, que fala de uma forma bem direta mesmo sobre a ex-esposa do Sr. Homme. Essa dinâmica vai ser bem recorrente pelo projeto, e já aparece novamente na Negative Space, onde o Josh canta sobre o esquecimento e desaparecimento como se ele fosse um astronauta saindo da órbita da Terra, e acompanhando isso temos riffs simples, mas pesadas de guitarra, uma batida bem crua e um groove muito legal de baixo. Carnavoyeur foi o segundo single e também é uma música boa, especialmente com aquele build-up emocionante durante o refrão, que acaba em um break instrumental bem energético. Enfatizo também a performance vocal do Sr. Homme, que em alguns momentos até beira um tom dramático de Bowie, e isso é bem importante para contar sobre as letras de existencialismo que até tem uma conclusão e mensagem positiva. E claro, Emotion Sickness, que caso você já acompanhe o canal, sabe que eu não tive exatamente uma reação muito positiva para ela,
dela. Vendo no contexto do Times New Roman, eu admito que respeito um pouco mais, principalmente a escrita, que fala sobre seguir em frente depois dos incidentes com a Brody Dale, mas no fim, muito de como eu me sentia antes meio que se mantém intacto aqui, especialmente sobre a parte de não gostar muito dessa atmosfera dançante em particular. Em contrapartida, faixas que eu admiro o instrumental incluem a Cicely, que tem o começo mais tenso e lento, mas se desenvolve de formas bem dramáticas e até orquestrais no seu decorrer, adicionando vários efeitos na percussão, um piano e cordas bem grandiosas no meio. A Made to Parade é uma das mais curiosas do conjunto, não só pelo seu título e tema, onde eu vi que algumas pessoas apontaram como uma possível referência ao Damn Crooked Vultures, mas também por possuir uma composição bem criativa, dançante e de certo modo até teatral, e mais momentos bem bonitos do vocal do Josh nos últimos refrões. E sim, é impossível esquecer a Straight Jacket Fitting, a grande conclusão com uma das maiores durações do catálogo do Queens of the Stone Age. Ela apresenta uma longa reflexão e comparações entre a realidade dos Estados Unidos com a queda de Roma, de certo modo traçando paralelos também com o fim do relacionamento do Sr. Home, e sua composição também é interessante e basicamente parece resumir todo o projeto, sendo dançante e divertido em algumas partes, mas com sessões bem dramáticas de cordas em outras, fechando eventualmente com um finalzinho só com violão. E sobre as últimas que faltam, Obscenery é uma que me deixa bem dividido, porque também tem um instrumental criativo e variado, com momentos bem barulhentos e agressivos, e outros não exatamente calmos, mas de boas, focando mais na batida, mas eu realmente não curti o tom da guitarra e o vocal do Josh, pois esse é literalmente o único momento do álbum onde eu vou falar isso, e tinha que ser logo na abertura. What the People Say é uma track divertida, com bastante ênfase por baixo, mas meio que só isso, e Time and Place também é dançante, mas é uma das menos chamativas e mais rasas, tanto sonoramente quanto no conteúdo lírico. Então, senhoras, senhores e outros, eu acho que deixei bem claro que, mesmo não sendo um LP super pesado e sombrio, ainda tem bastante música boa aqui. Pessoalmente, eu teria adorado se eles tivessem puxado um som super acelerado e agressivo do passado deles, mas tudo bem, porque no que se refere a Queens of the Stone Age dançante e animado, esse álbum saiu bem melhor do que eu esperava. Com certeza não ao ponto de bater de frente com os títulos mais clássicos do grupo, mas consegue sim segurar o seu próprio peso e não cai nos buracos do Era Vulgaris e do Villains. E vendo toda a recepção geral bem positiva, me parece que a tocha segue viva e firme nas mãos desses caras, sem nenhum sinal de apagar em breve. Mas fechando esse negócio, In Times New Roman é uma atualização importante e sonoramente efetiva sobre Josh e companhia. Pode não ser a porrada mais forte que eles já deram em suas carreiras, mas muito valor de entretenimento pode ser retirado daqui. Sinceramente, eu não vejo ele como um álbum essencial para sua vida. Se você curte muito rock, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido ele, mas caso não seja o seu caso, então essas são as minhas músicas favoritas que você pode usar como sugestões se quiser. E no caso eu escolho Paper Machete, Negative Space, Cicely, Carnavoyeur e Made to Parade. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu acho que cortaria Time and Place e What the People Say. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para In Times New Roman, de 0 a 10 eu dou um 7,75, beleza? Ideias interessantes, sons interessantes, nada de perfeito, mas com certeza acima da média. Então é isso mesmo, lembre-se que tudo aqui é só minha opinião. Até a próxima e falou!